Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção em autismo. Eu acho importante começar falando um pouco sobre a pesquisa, né? A última pesquisa, o último estudo que saiu de prevalência do autismo, que é da CDC, uma agência dos Estados Unidos, que faz o controle de doenças e deficiências. E esse número ele foi bem significativo, né? Essa pesquisa foi com crianças apenas de 8 anos, mas a prevalência foi de uma criança a cada 36 com autismo. E a partir disso, né, eu acho importante a gente falar o que fazer com esse número, né? Claro, porque mudou muito esse número, não? Eu acho que há 10 anos atrás era 1 para 100. 1 para 100, então... E aqui mesmo no Brasil a gente ainda não tem esses números, né? Porque não se fazem essas pesquisas. Eu não sei, mas eu ouvi falar em 6 milhões de crianças com TEA no Brasil hoje. Eu acho que foi um estudo que foi feito em Atibaia, né? Então é um estudo que é pouco preciso, enfim. Mas sem dúvida o número aumentou. Com certeza, muito, né? A gente vê aqui na clínica. E assim, eu acho... Se esse número fosse proporcionalmente assim, passado para a população brasileira, a gente teria mais de 6 milhões de pessoas com autismo aqui no Brasil, que é um número, né, muito significativo. Então, o que fazer com esse número, né? A gente sabe também que a intervenção precoce é muito eficaz, né, nesses casos de autismo, porque a gente trabalha com o período do desenvolvimento da criança, que é o período mais precoce, em que a plasticidade cerebral é maior. Pois é, a gente estava falando justamente sobre isso há pouco, em outro vídeo, de como essa questão é uma questão de base do autismo, que é a rigidez mental. Então, quando a gente está falando que nós estamos, quando falamos de intervenção precoce, na janela, né, na janela do desenvolvimento, por quê? Porque a gente está num período onde essa plasticidade ainda é muito maior. Então, é um período importantíssimo para que a gente possa fazer as intervenções, e essas intervenções podem ser bem precoces, né, Thaís? Com certeza. Acho que é importante a gente falar de que às vezes a gente trabalha com bebês até, não é? Sim, sim. E às vezes os pais, né, ou algum médico, eles ficam um pouco presos. Cada criança tem o seu tempo, vai com calma, não precisa se preocupar. E a gente pensa justamente o contrário, né? Quanto antes essa criança, né? Às vezes a mãe tem alguma preocupação, nota que a criança tem algum comportamento ou com atraso, ou algum comportamento que não é normal para a idade, não é típico daquela idade de desenvolvimento. Então, a gente sempre fala, quanto mais cedo fazer essa intervenção, melhor. Exato, porque eu acho que é importante a gente também trazer essa esperança, né, Thaís? Porque muitas vezes os pais ficam, a gente entende, né? Ficam, ou às vezes com dúvida se a criança realmente tem alguma dificuldade ou não. Às vezes vai no médico, ele fala, calma, né? Às vezes a escola também fala, não, cada criança tem o seu tempo. E os pais acabam, às vezes, até procurando alguma ajuda, mas que acaba não se efetivando. E isso muda completamente a trajetória da criança. Quantas crianças nós temos aqui que atendemos que com a intervenção precoce, que saíram do espectro do autismo e passaram a ter um outro tipo de manifestação muito mais leve do neurodesenvolvimento, um transtorno como o TDAH, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente entendendo que quanto antes a gente começar, mais eficaz e mais rápido mudar essa rota, por quê? Justamente por causa da plasticidade neural. Isso mesmo. Eu acho que assim, essas crianças, né, que você diz, saíram do espectro, na verdade, ou elas, a gente fez a intervenção e havia um risco para o transtorno do espectro autista, e aí elas, né, enfim, não estavam dentro, ou elas hoje em dia apresentam pouquíssimas características, né, do transtorno, sendo que, assim, se você for... às vezes as crianças entram numa escola nova, os professores falam, imagina, né, não acredito que ela teve esse diagnóstico, não acredito nisso, porque são crianças que foram muito bem trabalhadas, que tiveram uma trajetória desenvolvimental, assim, excelente, e conseguiram, né, hoje em dia tem poucos comportamentos ainda que remetem ao TEA. Por isso que eu acho importante hoje a gente trazer uma abordagem
que é uma abordagem diferente, porque ela é neurodesenvolvimental, que é a TED. É uma abordagem, né, que acho até legal a gente contar um pouquinho como é que ela veio parar aqui no Brasil. Né? Há muitos anos atrás, quando nós idealizamos, o Dr. Vanderlei trouxe, né, o desejo muito grande de criar um centro para poder cuidar dessas crianças com autismo, um centro social que começou como uma ONG por iniciativa dele. Então, nós também fomos buscar intervenções humanistas, porque é a nossa filosofia, né, de vida e de trabalho, e conseguimos finalmente, né, a equipe, após muita busca nos Estados Unidos e na Europa, encontrar uma abordagem de uma intervenção precoce para crianças com TEA na França, que é a TED. E, desde então, nós pudemos começar a trazer essa intervenção para o Brasil. Muito tempo trabalhando no CPA, com muitas famílias, que era o Centro Pro Autista, que começou com uma ONG e virou um centro social. Um trabalho muito bonito que foi realizado lá com famílias que não tinham condições de arcar com um tratamento particular, profissionais, né, envolvidos e muito envolvidos, com resultados maravilhosos. Então, a TED hoje, a gente pode dizer que está aqui, né, firmada já há muitos anos. E aqui nós na CARI fazemos a formação, inclusive, da TED, que é uma proposta muito diferente do que a gente costuma ver. E o diferencial justamente é que a gente trabalha na estrutura das dificuldades, da raiz das dificuldades. Né? Então, justamente a rigidez mental é uma das raízes dessa dificuldade. A dificuldade de recepção dos estímulos, da filtragem dos estímulos que chegam pelas vias auditivas, visuais, sensoriais, também está na base, né? Quer dizer, tem uma base fisiológica, então a gente precisa trabalhar com essa reorganização dessa estrutura cerebral. Total. A TED é justamente isso, né? Ela trabalha com a reeducação psicofisiológica da criança, né? Então, como que a gente faz isso, né? A partir da reeducação, do trabalho com essas funções que estão alteradas, como atenção, né? Que você falou, atenção visual e auditiva, a regulação geral do comportamento, até mesmo a imitação, né? Todas essas capacidades normalmente estão ou com algum atraso ou estão desarmônicas. E aí, a partir dessa reorganização, que a gente faz isso, né, durante a intervenção, a criança ela vai ter uma base sólida para o que é a grande dificuldade do autismo, que é a interação social e a comunicação, né? Então, a partir dessa reorganização dessas funções, a gente vai trazer uma melhor organização para essas funções que o autismo tem, né, de cerne, de dificuldade. E aí, naturalmente, a criança vai poder se desenvolver, porque ela já está com uma estrutura, uma condição, né, melhor para compreender o que se passa, para conseguir expressar aquilo que faz parte do mundo interno dela, expressar desejos, necessidades. Então, trocar, compreender esse valor da troca, ter prazer dessa troca compartilhada. Então, quando a gente consegue chegar a atingir, né, esse patamar, a criança começa a adquirir por conta própria, como qualquer outra criança que tem a curiosidade natural, né, e que vai explorar o ambiente sem estar preso, rígido, fixado em pontos que impedem que ela possa se relacionar. Sim, né? E eu acho importante também falar, Paula, que a TED não é uma brincadeira livre, né, com a criança. Ela é uma terapia extremamente estruturada, né, onde, lógico, vai ter a brincadeira, só que todas as brincadeiras têm um objetivo muito claro, especificado. Então, sempre a gente faz, né, qualquer criança que vai entrar em intervenção precoce aqui na CARI ou em qualquer pessoa, né, com qualquer terapeuta que faça a TED, a gente precisa fazer a avaliação,
né? E essa avaliação ela é bem precisa, elencando quais são os pontos que a criança tem mais dificuldade, quais são os pontos que ela tem mais facilidade, e a partir disso a gente cria um plano de atendimento para essa criança. Eu acho importante falar como esta avaliação é muito importante, porque essa avaliação a gente vai entender qual é o patamar de desenvolvimento real dessa criança, a gente consegue mapear pelas funções que são esperadas que ela tenha adquirido àquela idade, em que patamar ela se encontra, quer dizer, ela está conseguindo funcionar como uma criança de 3 anos ou ela está funcionando com os recursos de uma criança de 1 ano. Então, quando a gente faz esse mapa de todas essas funções que são importantíssimas, a gente consegue compreender onde essa criança está, que estrutura ela tem, para que a gente possa trabalhar no que a gente chama de zona proximal, né? Aquela zona proximal de Vygotsky, que é o intervalo de estímulo que a criança pode atingir, está dentro das possibilidades dela e não está além das possibilidades dela, né? Então, a gente pode dar e criar, como você falou, um plano de intervenção que está ajustado para que ela possa ir ganhando esses patamares, né, de desenvolvimento para poder dar os próximos passos, né? Então, esse plano, eu acho que além nessa avaliação, além da questão do patamar de desenvolvimento que a criança está, a gente também consegue mapear dentro das características do autismo, como ela está apresentando alterações e em que funções, em que situações ela está apresentando mais dificuldades ou, ao contrário, aquela que ela tem um potencial maior para que a gente possa trabalhar na intervenção, não é? Sim, com certeza. E assim, essa intervenção, ela nunca é feita individualmente, né? Só o terapeuta e a criança. A gente sempre tem muitas reuniões em equipe, né? Isso é muito interessante, muito importante, né? Também falar sobre, porque é a partir da troca com os outros terapeutas ou com a equipe multidisciplinar que a gente tem uma visão, né, de várias pessoas, né, lógico, formadas pela TED também, porque esses casos estão sempre em discussão, a gente sempre refaz, né, essa linha de base de acordo com os ganhos que essa criança teve, a gente reavalia, né, faz a reavaliação a cada 6 meses, o que também é extremamente importante, porque, né, a criança que ela era depois de um outro ponto, ela já tem outras habilidades ou tem outras demandas importantes. E aí eu também acho importante comentar sobre o trabalho que é feito não só na terapia, mas com as outras, né, os outros lugares que essa criança frequenta. Então, com pais, com escola. Então, a TED não é uma terapia que acaba ali dentro da sala. Ela é trabalhada, né, junto com a equipe e ela também é trabalhada com a família e com todos os ambientes que essa criança frequenta.